Professor José Roberto, discorrendo sobre teorias linguísticas, uma introdução rápida, direta a respeito das principais teorias e temas que abordam a linguística, a ciência dos estudos da linguagem. Neste vídeo, nós vamos falar a respeito do objeto de estudo da linguística. Toda ciência tem um objeto. Num vídeo anterior, nós tratamos aqui da perspectiva do Thomas Kuhn, discorrendo a respeito dos paradigmas da ciência. Apontamos rapidamente dois paradigmas, o paradigma estruturalista e o paradigma gerativista, mas existem outros, os paradigmas mais focados na língua e as suas relações com a mente, por exemplo, a psicolinguística e a sociolinguística, que é um enfoque mais direcionado à linguagem na sociedade. Cada uma dessas ou desses paradigmas elege os seus respectivos objetos, a partir dos quais se debruçam para estudá-lo. E aqui eu gostaria de começar este vídeo lendo uma citação do Ferdinand de Saussure, que se encontra no livro póstumo O Curso de Linguística Geral. A respeito do objeto de estudo da linguística, diz, abre aspas, bem longe de dizer que o objeto precede o ponto de vista, diríamos que é o ponto de vista que cria o objeto. Com essa declaração, Ferdinand de Saussure assume que o objeto de análise ou para-análise linguística não é dado a priori, é uma construção a partir da qual se estabelece os parâmetros e a própria metodologia para a investigação científica. E aqui, no caso, a investigação científica da linguagem. Então, a linguística, como toda e qualquer ciência, tem um objeto ou vários objetos para a análise. Nós já destacamos aqui que o Ferdinand de Saussure fez algumas opções teórico-metodológicas para fazer a análise linguística, dentro de um parâmetro e de um paradigma positivista. O objetivo dele seria ou era dissecar a língua, a langue, nos seus aspectos estruturais. Ele ressalta que a linguagem é algo heteróclito, multifacetado e que não pode ser estudada. A linguagem não pode ser estudada dentro desses parâmetros positivistas. A parole, a fala, a expressão, também não. Daí ele eleger a parte mais densa e a parte mais estrutural, que é aquilo que ele denomina de langue. Mas esse é o objeto de estudo da linguística estrutural, que, segundo o próprio Ferdinand de Saussure, no seu curso de Linguística Geral, que é uma obra póstuma e atribuída a ele, publicada em 1916, ele diz que o que deve ser estudado é a língua, a langue, considerada, abre aspas, considerada em si mesma e por si mesma. Portanto, desconsiderando todo e qualquer aspecto externo ou exterior à língua, como a própria linguagem, como um todo, e a parole, que é algo mais individual, segundo a concepção saussuriana. Então, a langue seria o objeto de estudo da linguística estruturalista. Mas qual seria o objeto de estudo da linguística gerativa, que é uma outra vertente, que tem Noam Chomsky como seu principal expoente? Diferentemente do Ferdinand de Saussure, o Noam Chomsky destaca como objeto de estudo da linguística aquilo que ele denomina de gramática. Mas não confundamos a concepção de gramática de Chomsky
daquela concepção de gramática tradicional e normativa. Para Chomsky, essa gramática inata é um conjunto matemático que ele expressa do seguinte modo no seu livro Syntactic Structures, que foi traduzido para português com o título de Estruturas Sintáticas. Ele diz assim: doravante, considerarei uma língua como um conjunto finito ou infinito de sentenças, cada uma finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de elementos. Observe que é uma linguagem nitidamente matemática. Portanto, para o gerativismo, a língua é uma equação matemática, é um conjunto de elementos internos e subjacentes, a partir dos quais é possível rearranjar elementos gramaticalmente para se construir sentenças. Daí o objeto de estudo da linguística gerativa ser uma competência inata, uma faculdade da linguagem, um dispositivo cognitivo capaz de gerar frases. E a tarefa do linguista, portanto, nessa perspectiva chomskiana e gerativista, diferentemente daquela do Ferdinand de Saussure, é dar explicações para essa estrutura interna, formal, gerativa, capaz de produzir frases. Percebam, portanto, que o objeto de estudo da linguística depende do aparato teórico e, para usar a expressão do Thomas Kuhn, depende, portanto, do paradigma. Então, na medida que você vai estudando a linguística e os estudos da linguagem, você vai descobrindo que existem diferentes objetos para análise, cada um deles com o seu aparato, com a sua perspectiva e com a sua base epistemológica e, inclusive, filosófica. Enquanto que o objeto de estudo da linguística, numa perspectiva estrutural, está mais próximo de um empirismo da experiência, a perspectiva gerativa é racionalista. Está mais próxima daquilo que mentalmente se pode produzir em termos de gramática e de língua. Portanto, fizemos aqui um apanhado de duas perspectivas, dois paradigmas, o estrutural e o gerativista, a respeito do enfoque e do objeto que é escolhido para o estudo da língua. Existem outros, e nós iremos conversando ao longo dos próximos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixa aí então o seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos vídeos. Se for o caso, compartilhe com quem tem interesse pelos estudos da linguagem. Professor José Roberto, até o nosso próximo vídeo.